Pessoal, estou de volta aqui na GameCon, agora eu estou com o professor Davi Teixeira. O professor Davi Teixeira é uma pessoa que eu descobri aqui, né, na GameCon, ele falou com a gente, já conversou, e você olha para ele e pensa, é o professor de educação física. Aí você pensa, por que um cara da educação física está num evento de games? Exatamente por isso, ele percebeu o quão a gente pode aprender jogando games. E aí eu queria te perguntar primeiro, Davi, fala um pouco, você tem um projeto, inclusive, pensando nessa ideia de levar o esporte para a sala de aula. Fala um pouco sobre isso, como é que veio essa ideia. Então, o que acontece é o seguinte, eu criei um projeto, o projeto está tramitando, né? Eu protocolei ele lá nos meios legais dentro da Secretaria de Educação e ele está tramitando, foi aprovado já na primeira instância, há mais duas instâncias para aprovar e o projeto versa sobre o quê? Sobre o esportes mesmo, né? O esportes, ele é um esporte e do ponto de vista do esporte, ele agrega em si capacidades aí de melhora pessoal, desenvolvimento humano, desenvolvimento de habilidades como a percepção visomotora, né, todos os aspectos de lógica e de estratégia. Então, assim, o jogo como um todo já tem um potencial pedagógico e educacional. E o esporte como, né, de uma forma mais aprofundada ainda, dialogando diretamente com a educação física, com os aspectos competitivos, de alto rendimento, são extremamente interessantes do ponto de vista pedagógico. Então, eu montei esse projeto para poder fazer o quê? Trabalhar com os estudantes sobre o ponto de vista do alto rendimento, trabalhando características como a resiliência, o trabalho em grupo, né? E a ideia é trabalhar com esses esportes, né? E esportes que são esportes também, do ponto de vista de desenvolvimento humano e inserção no mundo do trabalho. A Lei de Diretrizes e Bases versa sobre a inserção do estudante no mundo do trabalho, em educar o estudante para o mundo do trabalho, não para o mercado, mas para o mundo do trabalho. Novamente, a gente tem um mercado em expansão, né, que é o mercado dos esportes. E eu vejo o professor como um potencializador de desenvolvimento humano, mas também, né, de melhora de condição de vida do estudante. E é nesse ponto que eu quero tocar prioritariamente, demonstrar para o estudante que não está num universo muito distante dele, ele poder ter acesso a essa possibilidade de profissão. Já temos diversos times, né? No primeiro momento, eu fico imaginando que é bem fácil chegar para o estudante, convencê-lo a participar de um projeto como esse, né? Mas de que forma também tu explica para ele as vantagens que estão além, né? Porque é uma coisa difícil você, quando você joga videogame há muito tempo, como a gente joga, você chega numa fase que você percebe as vantagens que isso te trouxe, né? Como é que você chega para os alunos para explicar que esse projeto não é só jogar videogame? Então, o que acontece é o seguinte, de fato é muito fácil você conquistar o aluno para um projeto como esse, porque ele já está conquistado. E, na verdade, esse é um dos pontos e dos aspectos principais do projeto, é utilizar o que já é um sonho do estudante, o que já é utilizar o desejo do estudante para revolucionar a vida do estudante. Então, eu faço muito diálogo e faço muito debate aberto com eles e dou exemplos de possibilidades de renda, como streamer, como pro player, e da diversidade que existe de mercados e de mundos de trabalho adjacentes aos jogos eletrônicos. Então, eu dou muitos exemplos pessoais, exemplos que a gente vê, inclusive, hoje aqui no evento, né, de pessoas que jogam e que, a partir dali, aprenderam, por exemplo, inglês, e aprendem vários outros conhecimentos, né? Então eu travo muito esse diálogo, pego um pouco da experiência que eles já tiveram com os jogos, para também evidenciar também a quantidade de conhecimentos escolares que estão agregados naqueles jogos. Inclusive, o que acontece é o seguinte, dentro do projeto, eu pretendo fazer uma parte do projeto teórica e uma parte prática. E a parte teórica vai ser uma parte de análise do jogo, de análise teórico-metodológica, filosófica do jogo. Por exemplo, um dos jogos que eu pretendo trabalhar com os estudantes é o Street Fighter. E dentro do currículo em movimento do Distrito Federal, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, nós temos dentro do currículo a matéria de lutas, o conhecimento, né, de lutas. E dentro do Street Fighter, que é um jogo de luta, eu tenho uma diversidade de lutadores de etnias diferentes, no qual eu posso fazer um debate com o estudante das diversas etnias, das diversidades culturais, né, e de várias artes marciais que se encontram ali reunidas no Street Fighter. Eu sei que teu foco, obviamente, é o estudante, mas a gente está vivendo uma fase em que, ainda bem, os pais parecem cada vez mais preocupados com o que os alunos estão vendo dentro de sala de aula. Você acha que pode haver um certo receio dos pais? É difícil convencê-los de que, de fato, há muito aprendizado quando você joga videogame? Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente já deveria ter
ter feito esse diálogo há muito tempo com a sociedade. Quando a gente fala sobre educação e quando a gente educa o estudante, a gente não educa o estudante para o estudante, a gente educa o estudante para a cidadania, pela cidadania, e educa ele para a sociedade e para modificar a sociedade. Então, a educação é um ato revolucionário. O Paulo Freire, por exemplo, diz que a educação sozinha não muda a sociedade, mas sem ela, tampouco, a sociedade muda. Então, o que acontece? Esse diálogo que eu faço com os estudantes, eu sempre faço com os pais também, eu estou sempre aberto a conversar com os pais, e assim, os pais são muito receptivos, principalmente porque em muitos momentos a gente tem uma carência, assim, digamos, de atividades governamentais, de lazer, de esporte. Então, muitas vezes, nos eventos que a gente faz dentro da escola ou fora da escola, a gente tem uma adesão muito grande. Eu levei os estudantes, por exemplo, no Jam Nerd Festival, e foram, acho que, em torno de 40, 50 estudantes. Levei no Festival do Japão, também em torno de 40, 50 estudantes, no Geek Prime. Então, todos os eventos, eu ouso dizer que quase todos os eventos, ou todos os eventos que você fizer na escola e projetos, eles vão ter uma boa adesão, porque há essa necessidade do estudante ter alguma atividade, e no geral a gente faz atividade que dialoga com o lúdico. Então, a gente tem sempre, eu acho que, o apoio da comunidade. Tá aí, professor. Professor que estiver vendo essa entrevista, você que conhece um professor que também está interessado, vai lá, entre em contato aqui com o Davi, quem sabe vocês nos desenvolvem um projeto, porque a gente jogar videogame é aprendizado. Eu aprendi a falar inglês, você também aprendeu a falar inglês jogando videogame, né? A gente está lá tendo várias experiências. Aqui a GameCon está provando isso. São 2 dias só de palestras sobre esse negócio, o quão rola dinheiro, quanto rola de inteligência, o quanto rola de contato. E a gente, como eu já disse para vocês, estou dizendo sempre, a gente vai voltar cada vez mais aqui na GameCon até domingo, né? Você quer dar uma palavrinha? E amanhã, inclusive, tem um evento, tem um momento do evento direcionado para as crianças e para os adolescentes, no qual está aberto às escolas, né? Queria deixar esse recado para quem ainda não está sabendo, não sei se ainda há tempo de fazer inscrição, mas, inclusive, lá na escola a gente também, novamente, vai trazer os estudantes para poder estar apreciando, né, essa possibilidade de entrada no mercado de trabalho. Convido vocês também a observar os palestrantes, vão ter os palestrantes pro players, narradores também, streamers, que vão fazer esse diálogo diretamente com os estudantes, demonstrando as possibilidades de mundo de trabalho, de ascensão social. É isso aí, galera. Sai de casa, vem para GameCon.